Olá pessoal, tudo bem? Um pouquinho rouco. Hoje eu quero abordar um tema relacionado à dependência química, fatores estes que quando a gente está sobre o uso, a gente não tem a visão, a força na cabeça da gente, na mentalidade, como sair dessa armadilha. Me chamo Marcelo, sou um ex-dependente químico e quero poder dar alguns passos para você que tem ideia a viver uma vida saudável e sair dessa teia de aranha. Se você quiser me ajudar, comenta aí no vídeo e se inscreva no canal. Ponto. Enfim, lá na juventude a gente começa a sair com amigos, naquelas fases dos 18, 20 anos, começa a sair com colegas, começa a sair um pouco de casa, tem a liberdade de sair de casa e tu começa a frequentar a vida e ver do jeito que ela é. Começa a vir as primeiras paixões, as primeiras paqueras, aquilo que tu quer ter e não consegue, a copiar, a tentar copiar. A gente jovem temos muito isso de copiar. E eu lembro que naquela fase eu olhava um amiguinho que tinha um jeito, e um jeito legal de querer estar enturmado, eu gostava de seguir aqueles passos daquele amiguinho. Então, eu acredito que nessa de seguir os passos e copiar outros jovens daquela época, eu acabei entrando no mundo das drogas. Porque para ser bem aceito no mundo, na turma desses amiguinhos, tinha que beber, encher a cara de álcool, e para as meninas se olhar de uma forma diferente daquela época. As meninas que eu gostaria de me relacionar, ter um tipo de paquera. Com o passar do tempo eu observei que eu gostava de um tipo de esporte da época, que era o futebol, e eu vi que naquele nicho chamado futebol não tinha muitos adeptos naquela época, aqui no sul, onde eu moro, e o esporte do momento era o surf, esporte de água, onde eu via muitos meninos de cabelo pintado dentro do clube, que era chamado, não era balada, era clube, frequentavam aquela época, e aquilo me chamava a atenção porque eu era um ser que andava dentro do clube e não era visto. E aquelas menininhas do colégio, elas tinham olhados para essa turma de cabelo pintado, eram chamados surfistas da época. E lembro muito bem que eu tinha uma amiga na época e ela era mais velha e ela, uma vez nós jogando futebol, ela me convidou para sair. E eu pensei, puta, meu pai e minha mãe não vão deixar eu sair. E falei para ela, oh, vai lá, pede para minha mãe e para meu pai. E ela foi, pediu e nós saímos. Acredito lá com meus 14 anos de idade. E comecei a observar que nesse tipo de ambiente, que não era o mundo da turma do futebol, como é o dia de hoje, o pessoal joga futebol
Era o mundo de um outro esporte chamado surf, que era uma febre na época, aqui no lugar onde eu moro. Moro no litoral, onde tem muitas praias. Naquela época era bem menor, era muito mais pessoas daqui, né, que moram aqui hoje. Aumentou 5 vezes mais, a cidade tá muito cheia. Mas voltando para o lado que é o tema que eu trouxe hoje sobre a dependência química, eu tenho que voltar um pouco atrás para contar como isso entrou na minha vida lá atrás e como me livrei aqui na frente. E então foi uma época que eu comecei a sair, comecei a conhecer os amiguinhos, comecei a frequentar rodinha de festinhas americanas que tinha muito naquela minha época. A rodinha tinha um cigarro, comecei fumando um cigarrinho. E por isso que hoje, muitas vezes, eu abordo os jovens, quando saem à noite, eles vão ser ofertados a cigarro, a droga, vão ser ofertados sim, a primeira bebida, vão pedir para experimentar. Então, cabe de cada um a orientação de casa, dos pais, dos tios, irmãos mais velhos, orientar o mais novo, que isso vai chegar na roda ali do jovem. E foi assim comigo. Na roda, comecei a experimentar meus primeiros cigarros, minhas primeiras bebidas alcoólicas. E até que, enfim, um dia chegou a maconha. Eu lembro muito bem que foi num dia de praia, veio numa roda, veio a maconha para mim. E, cara, na hora que eu fumei, eu lembro que me baixou a pressão e meio que eu dei um desmaio e já acordei num mundo diferente, cara. Que tudo era legal, que dava fome, e dava uma vontade de rir danada. E aí eu vi que eu fui aceito numa nova tribo, numa nova galera, e aquilo andou comigo praticamente quase que uma vida inteira. Hoje eu estou há bastante tempo limpo, muitos anos limpo. Quem quiser saber quanto tempo aí, faz um comentário aí para me ajudar no canal. Eu vou aí dizer quanto tempo, ou faço outro vídeo falando disso também. E eu lembro muito bem que aí eu embarquei no mundo desse esporte, porque eu queria estar no meio dessa turma, queria estar envolvido com a turma, queria... Aí mudou minhas amizades, aí aquela fase da adolescência para o jovem, né? Comecei a participar de outra galera, aí já não era mais a galera do meu bairro, já começou a ser a galera da praia. E foi uma outra época. Que eu vivi com a maconha. Maconha. E quando cheguei na fase adulta, eu lembro que numa de umas festas à noite, apareceu a cocaína. E foi a primeira vez que eu fiz o uso da cocaína. E um outro tipo de efeito, uma outra realidade. Pois a maconha, até no entanto, me dava um efeito diferente, que me sentia bem, que fazia parte daquela galera ali, de uma outra tribo, que tudo era legal, já conseguia chegar no clube lá onde eu não era visto, e as meninas aí, agora, nesse momento, agora elas já me enxergavam, já conseguia estar envolvido naquele nicho ali daquela galera, já me sentia surfista também igual aquela galera ali.
Então foi aos estudos já começaram a ficar para trás, comecei a tirar notas ruins e é mais um toque aos pais aí quando vê os seus filhos começar a nota baixar, que alguma coisa está de errado. Então acho que tive muita liberdade na época, não era tão cobrado, vivia mais na pracinha, fumando maconha e, e passei uma época que tudo que eu fazia na minha vida, já nessa época adulta, para ir para a praia, para tudo tinha que ter maconha. Me submetia a lugares perigosos para poder ir atrás da droga. Sempre via um carro de polícia, ficava apavorado, porque não tinha uma vida tranquila, sempre estava, a gente dizia que estava premiado, né? Era o nome que a gente usava na época, puta, estou premiado. E sempre com maconha, droga no bolso, maconha, ou na mochila, ia para trabalho, ia para o colégio. Então não foi uma vida, era uma vida saudável enquanto tu estava na praia, na noite, sob o uso, mas na vida normal não era, porque muitas vezes dentro da tua casa, com teu pai, com a tua mãe, aí tu já não faz mais parte da família, porque tu não quer estar, aquilo ali é um saco para ti estar entre família, para não ser julgado. E, e tudo isso que eu falo, muitos vão se colocar na posição pai e mãe, sabe que o filho já começa a sair de casa, não quer ficar mais ali, ele já acha que a rua é mais legal. E se você quer saber como é que foi a minha passagem da maconha para a cocaína, que já foi uma outra história, clica aqui, se inscreve no canal, me ajuda, que eu quero falar sobre a dependência do outro uso que foi totalmente diferente da cocaína. E assim a gente vai conversando por aí. Dê um like aí, dá um joinha aí para mim, inscreve no canal, dá uma força para mim. Estou começando o meu primeiro vídeo e vamos para o próximo vídeo.